Olá, eu sou a Daniele, sou fisioterapeuta e eu vim falar para vocês sobre a importância da fisioterapia antes, durante e após o tratamento oncológico. Começar me apresentando, eu sou graduada em fisioterapia pela Faculdade de Medicina da ABC, me especializei em atenção oncológica ao adulto pelo Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que é o ICESP, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E atualmente eu estou trabalhando na enfermaria oncológica do Centro Médico de Campinas. Vamos fazer uma breve introdução aqui ao câncer. E o câncer é um termo que abrange mais de 100 tipos diferentes de doenças malignas, que têm em comum o crescimento desordenado de células, e eles podem invadir tanto tecidos adjacentes quanto órgãos à distância. O câncer, ele surge através de uma alteração genética no DNA, que faz com que as células se multipliquem de forma desordenada, e essas células conseguem enganar o sistema imune para que elas não sejam atacadas e não realizem a apoptose. Então, se elas não são atacadas pelo sistema imune e não fazem a apoptose, elas conseguem se proliferar livremente pelo tecido, e aí surge o câncer. Eu vou falar um pouco sobre o TNM, que é uma classificação, né, do tumor, pelo tamanho, pelo linfonodos e pela metástase. Então, o T é do tamanho do tumor, que pode ser de 1 a 4. O N é se tem linfonodos acometidos e se tem quantos linfonodos estão acometidos. E o M é se tem metástase. Então, pode vir como não achou presença de metástase, ou se tem metástase e onde tem metástase. O tumor benigno, eu vou falar um pouco sobre o tumor benigno e o tumor maligno. O tumor benigno, ele cresce de uma forma mais devagar e ele não tem a capacidade de disseminar para outros órgãos. Então, ele não vai fazer metástase. Ele pode começar a comprimir os órgãos próximos, mas porque às vezes ele está muito grande, um tamanho muito avançado, está muito avançado, um tamanho muito grande. E aí ele pode começar a comprimir, mas ele não tem essa capacidade de ir para outros órgãos, né, de disseminar. Um tumor maligno, ao contrário do benigno, ele cresce muito rápido, tem uma evolução muito rápida, e ele tem, sim, a capacidade de disseminar para outros órgãos. Então, ele pode fazer metástase em órgãos diferentes do originário, né? Eu vou falar um pouco sobre a incidência do câncer. A incidência do câncer em homens e em mulheres no ano de 2020, e esse está no site do INCA. O primeiro é nos homens. É próstata, cólon e reto, traqueia, bronco e pulmão. E nas mulheres, é mama feminina, cólon e reto e colo do útero. Então, dá para ver que o cólon e reto se repete, dá em segundo lugar nos homens e nas mulheres. E o primeiro, tanto de homem quanto de mulher, são de origem hormonais. Então, é tanto hormônio feminino quanto hormônio masculino. E aí, a mortalidade no câncer em homens e mulheres no Brasil de 2019, do INCA também. O primeiro, nos homens, é traqueia, bronco e pulmão. O segundo é próstata e o terceiro é cólon e reto. E nas mulheres, o primeiro é mama, o segundo é traqueia, broncos e pulmões, e o terceiro é cólon e reto. Então, pode ver que o cólon e reto se repete de novo. E nos homens, das mulheres, na verdade, mama, ela tá numa mortalidade alta porque ela tem o risco muito grande de disseminar para outros órgãos. Então, o de mama pode fazer muita metástase e às vezes a pessoa acaba morrendo por decorrência da metástase e não por decorrência do câncer de mama. Por isso que está em primeiro na mortalidade. E de pulmão, geralmente, às vezes ele não tem muitos sintomas, ele começa a crescer e ele não tem tantos sintomas assim. E não são sintomas muito específicos. Então, quando a pessoa descobre, já está muito avançado. Por isso que ele está no primeiro de mortalidade também. Vou falar um pouco sobre fisioterapia oncológica. A fisioterapia oncológica ela vai atuar na promoção da saúde, na detecção precoce, no diagnóstico e nos tratamentos das disfunções cinético-funcionais, sejam elas causadas ou pelo tratamento ou pelo próprio tumor. E ela tem o objetivo de resgatar, manter a funcionalidade do paciente através da prescrição, execução de métodos, técnicas e recursos terapêuticos em qualquer período que o paciente se encontre, seja ele no pré-operatório, no perioperatório, no pós-operatório, se ele tiver em vigência de químio, vigência de rádio, ou até depois do tratamento e nos cuidados paliativos também.
O fisioterapeuta ele pode acompanhar o paciente tanto no âmbito hospitalar, quanto no ambulatório, quanto no domiciliar, e aí ele vai trazer melhora na qualidade de vida desse paciente, nos sintomas, né, amenizar os sintomas desse paciente, ou nas sequelas, se ele tiver algum tipo de sequela, na dor e na funcionalidade desse indivíduo, além de realizar diversas orientações e estratégias educativas a fim de melhorar ou prevenir essas alterações indesejadas, né, que a gente não quer que aconteça. Falar um pouco sobre as alterações e disfunções causadas pelos tratamentos oncológicos, seja ele na quimioterapia, na cirurgia oncológica ou na radioterapia. As disfunções causadas pelo tratamento antineoplásico. Vamos falar sobre fadiga oncológica, cardiotoxicidade, dor oncológica, restrição de amplitude de movimento, síndrome da rede axilar, incontinência urinária, linfedema e disfunção erétil. A restrição apareceu aqui 2 vezes, desculpa, tá? A fadiga oncológica, ela está relacionada ao câncer e ela tem sido relatada como principal efeito colateral em diversos estudos. E ela comete de 40 a 99% dos pacientes. O sintoma desse distúrbio é um sintoma angustiante, persistente e é subjetivo. Então, cada paciente vai sentir de um jeito, né? De acordo, vai sentir mais cansado, vai sentir menos cansado. Então, depende muito, é muito subjetivo de cada paciente. E ele é um cansaço físico, emocional e ou cognitivo, ou às vezes é até um sentimento de exaustão. A pessoa se sente muito cansada. E é importante falar que esse cansaço é um cansaço diferente. Não é um cansaço de como a gente trabalha o dia inteiro, ou quando a gente faz algum esforço, ou quando a gente, sei lá, faz uma mudança de uma casa para outra, e aí fez muito esforço, carregou muito peso. Não é esse tipo de cansaço. É um cansaço que a pessoa não fez absolutamente nada. Às vezes a pessoa ficou o dia inteiro em casa, descansando e, sei lá, deitada vendo Netflix o dia inteiro, e mesmo assim ela vai estar cansada. E ela pode fazer, ou então às vezes ela faz atividades, tipo, que não demandam muito gasto de energia, mas mesmo assim elas estão cansadas e exaustas, e isso é a fadiga oncológica. E esse tipo de fadiga, ele não cessa com repouso. Então, quanto mais você dormir, quanto mais você descansar, quanto mais você ficar em repouso, pior fica, porque esse tipo de fadiga, ela tem que ser quebrada com atividade física. Então, quanto mais você ficar parado, cria um ciclo vicioso, porque você fica mais parado, fica mais cansado, consequentemente ficar mais parado e mais cansado, e aí vai só piorando a situação. Então, é um tipo de fadiga que não melhora de cansaço que não melhora com repouso. E essa fadiga oncológica, ela pode ser. Geralmente ela está relacionada ou com o tratamento ou com o próprio tumor. Então, pode ser tanto do tratamento antineoplásico quanto da doença em si. E aí, o que a fisioterapia pode fazer na fadiga oncológica? Pode ser introduzida uma atividade física para esse paciente, que a atividade física ela vem mostrando diversos benefícios, tanto após o tratamento, quanto durante o tratamento, antes do tratamento, em qualquer época que o paciente se encontra. E as melhorias, elas são físicas, psicossociais, reduzem os sintomas, né, dos efeitos colaterais dos tratamentos. E diminui os sintomas, minimiza os efeitos colaterais, que eu já falei, melhora a adesão ao tratamento. E ainda melhora a imunidade, porque um dos efeitos colaterais do tratamento antineoplásico também diminuir a imunidade, porque, por exemplo, a quimioterapia, ela não pega só as células cancerígenas, ela pega as células saudáveis também. Então, consequentemente, ela pode diminuir a imunidade e levar o paciente a ter mais chances de ter uma infecção. Então, o exercício físico, a atividade física, vai vir para aumentar essa imunidade, melhorar essa imunidade e, consequentemente, o paciente vai ter menos riscos de infecções. E aí, esses exercícios físicos, vai melhorar muito a qualidade de vida desse paciente, vai melhorar a capacidade funcional, vai reduzir o estresse e melhorar diversos sintomas que o paciente sente. E esses exercícios, eles podem ser introduzidos tanto antes do paciente começar o tratamento,
durante e depois também. Então, se essas atividades para a fadiga oncológica é muito importante para o paciente não ficar tão cansado, não ficar tão debilitado. E aí, se ele ficar muito debilitado, dependendo de como ele tiver, se ele estiver muito fraco, muito emagrecido, o tratamento pode ser interrompido por conta disso. Então, é importante também fazer um trabalho junto com a nutrição, para além de introduzir o exercício físico, a atividade física, esse paciente também não ficar tão debilitado e não sentir tantos efeitos colaterais, não deixar de comer, e aí vira, né, toda uma cascata de coisas para ele não parar o tratamento, porque aí é pior para ele que ele vai ter que ficar um tempo sem fazer tratamento, e aí, né, a doença pode piorar, enfim. Então, é muito importante colocar uma atividade física, um exercício físico na vida desse paciente, orientar ele para, além de fazer os exercícios que a fisioterapia propõe, ele ainda fazer em casa, né, arranjar alguma atividade física que ele goste de fazer, para a gente conseguir orientar. E também não adianta ele fazer um exercício que ele não gosta de fazer, não adianta você pedir para ele fazer academia se ele não gosta de academia. Então, se ele gosta de caminhada, vai caminhar. Se ele gosta de fazer natação, vai fazer natação. Então, tem que ser uma atividade que a pessoa goste de fazer para ser prazeroso para ela e, e ela conseguir manter, né? Não só começar e parar no meio, mas ela conseguir manter essa atividade física. Vamos falar sobre cardiotoxicidade. A cardiotoxicidade, ela pode ser entendida como qualquer alteração da homeostase do sistema cardiovascular que é induzida pelo tratamento antineoplásico e pode acarretar em uma cardiomiopatia, em alterações metabólicas, em hipertensão arterial sistêmica, síndrome coronarianas, tromboembolismo arterial e venoso, arritmias, entre outras. E quando o paciente é considerado uma cardiotoxicidade, quando tem queda da fração de ejeção do ventrículo esquerdo, acima de 10 pontos percentuais em relação ao basal, ou então o valor absoluto de fração de ejeção menor que 50%. Então, se o paciente fez um tratamento, uma quimioterapia, por exemplo, e aí ele está com uma fração de ejeção de 30% depois dessa quimioterapia, ou 45%, 40%, é um sinal de cardiotoxicidade. E o coração foi muito afetado, né, por esse tratamento. E aí é importante a fisioterapia nesses pacientes justamente para amenizar esse efeito, né, colateral, que é a cardiotoxicidade, e melhorar o condicionamento cardiopulmonar do paciente, cardiovascular, evitar todo esse tipo de alterações que o paciente pode ter, ou então amenizar, né, porque às vezes não dá para ser evitado, mas dá para amenizar um pouco. E muito importante também é diminuir o risco de TVP, de trombose venosa profunda, que é o que os pacientes têm bastante quando estão fazendo esses tratamentos. Então, evitar, né, esse tipo de alteração que pode levar a um tromboembolismo pulmonar, desculpa, e aí trazer algumas complicações para o paciente. Então, é importante a gente entrar, né, a fisioterapia entrar para evitar essa cardiotoxicidade ou amenizar os efeitos. Bom, falar um pouco sobre dor oncológica. A dor oncológica, a dor em si, na verdade, ela é uma experiência sensorial e emocional desagradável, pode ser descrita em termos de lesões teciduais reais ou potenciais. E a dor ela é sempre subjetiva, então, às vezes, uma dor que para mim é 10, para outra pessoa é 5, ou às vezes uma dor que para mim é 3, para outra pessoa é 7. Então, depende muito de indivíduo para indivíduo e ela é muito subjetiva. Então, ela é um fenômeno individual, complexo e multifatorial. A dor oncológica, ela é qualquer dor relacionada ao câncer. Então, pode ser tanto relacionada à doença, o tumor, ou pode ser relacionado ao tratamento antineoplásico ou ao avanço da doença. Então, pode ser causada pelo tratamento, pelo tumor ou pelo avanço da doença. E a dor pode ser classificada como leve, moderada, intensa e pode ser aguda ou crônica. A crônica é quando dura mais de 3 meses. E aí já é considerada uma dor crônica. Se ela não for controlada, ela pode prejudicar o sono, a alimentação, a relação com o emprego, a relação familiar e diminuir a qualidade de vida desse paciente. Então, é isso. Existe um termo que chama dor total, que engloba a dor física, dor psicológica, dor social e dor espiritual.
Então, a dor física, ela é causada por comorbidades, pelo tratamento e pelo câncer. Então, a dor causada por fatores físicos. A dor psicológica é uma dor causada por ansiedade, por medo do sofrimento, por depressão, experiências passadas de adoecimento. Então, às vezes, o paciente está ansioso, está em depressão, está naquela fase, está com medo de sofrer, né, com o tratamento, ou medo de sofrer com a doença, e aí vem essa dor que está relacionada com o psicológico. A dor espiritual, que é causada por raiva do destino, raiva de Deus, perda da fé, ou busca pelo significado, tipo, ai, por que comigo? Por que não aconteceu com outra pessoa? Aconteceu comigo, aí a pessoa fica, né, querendo achar essas respostas, e aí a dor pode aparecer. E medo do desconhecido também, né? É uma dor espiritual. A dor social, ela pode estar relacionada com perda dos papéis sociais, perda do trabalho, preocupações financeiras, preocupação com o futuro da família ou dependência. Então, tem muita gente que não quer ficar dependente das outras pessoas, então fica preocupada com isso e aparece essa dor. Preocupação financeira, porque às vezes a pessoa que está em tratamento, ela é a pessoa que é a provedora, né, financeira da casa, então às vezes pode aparecer esse tipo de angústia, né? Perda do trabalho, porque às vezes a pessoa fica afastada para fazer o tratamento, e aí ela fica pensando, nossa, mas será que eu vou perder o trabalho? Será que quando eu voltar ao emprego, meu emprego vai estar lá ainda? Então, surgem muito essas questões, e aí isso pode acarretar em dor, né, para o paciente. A fisioterapia, o que a fisioterapia pode fazer na dor oncológica? Então, além de entrar com tratamento medicamentoso, os médicos entrarem com o tratamento medicamentoso, né, a gente pode auxiliar também em algumas coisas. Então, a gente pode fazer um TENS, né, que é a eletroestimulação, nesses pacientes, e tem alguns estudos que dizem, na verdade, tem alguns estudos que dizem que não tem problema ser utilizado, ele só não pode ser utilizado em cima do tumor. Se ele for usado ao redor, em alguma área próxima, ou, ou em algum lugar que o paciente sente dor, ok, mas eles não têm muita certeza sobre o que acontece se for colocado em cima do tumor. Então, a gente não coloca geralmente ao redor. Pode ser usado terapia manual, pode ser utilizado terapias integrativas, como um reiki, como uma ventosa, como acupuntura, qualquer coisa que uma técnica que você saiba usar, né, tem algum curso, alguma coisa, seja especializada, e possa usar para amenizar dores desse paciente. Além disso, pode ser usada crioterapia, termoterapia e a nossa favorita, que é a cinesioterapia, que a gente sabe usar muito bem, né? Vou falar um pouco sobre o linfedema. O linfedema, ele é uma manifestação da insuficiência do sistema linfático que acontece quando tem obstrução da linfa. Então, ele pode ser também classificado como acúmulo extracelular de água, de proteínas plasmáticas, células sanguíneas e produtos celulares decorrentes que passam ali, né, no sistema linfático. E ele é mais frequente em pacientes que fizeram linfonodectomia, que é a retirada dos linfonodos, radioterapia nas cadeias de drenagens, por exemplo, fez uma radioterapia aqui na mama, ou aqui na mama, aqui em cima, por exemplo, e pega aqui nessa cadeia. Então, pode ser causado por isso também. Infusão de quimioterápicos no membro superior do mesmo lado, então, alguma infusão de quimio aqui, né, no braço, e história de seroma e edema precoce no pós-operatório. Os sinais e sintomas associados ao linfedema são aumento do diâmetro do membro, tensionamento da pele, rigidez, diminuição da amplitude de movimento do membro e o uso reduzido do membro em tarefas funcionais. Então, aquele membro fica mais inchado, fica mais dolorido, a pele fica mais tensa, a pele fica mais frágil também, porque tá com todo esse tensionamento, né, essa rigidez, pode fazer algumas lesões por conta disso. E aí eu trouxe aqui para vocês verem um estágio 1, né, o grau 1, que não dá para perceber muito bem, né, a diferença de um para o outro, mas a paciente já começa a sentir um peso aqui no braço, já acha que está mais inchado, já começa a atrapalhar um pouquinho mais. O estágio 2, que é esse aqui, dá para perceber um pouquinho melhor, e o estágio 3, que aí já está bem mais avançado, né.
E aí, o que a fisioterapia pode fazer, né, com esse linfedema? A gente geralmente faz a terapia descongestiva complexa, que é a junção de drenagem linfática manual, a compressão linfática, cuidados com a pele e exercícios linfomiocinéticos. Esse tratamento ele é composto de duas fases, a fase intensiva e a fase de manutenção. A fase intensiva, ela é composta por fisioterapia complexa descongestiva, né, que são esses 4 elementos, que é a drenagem linfática, enfaixamento compressivo funcional, exercícios linfomiocinéticos, cuidados com a pele e algumas precauções que as pacientes têm que ter. E o outro é a fase de manutenção. Essa fase a intensiva, que são essa combinação desses 4, ela vai apresentar como objetivo a redução máxima do volume do membro, com a melhora estética e a melhora da funcionalidade. E a duração dessa fase, ela é determinada pelo grau, gravidade do caso, né? Mas ela pode variar de 3 semanas até meses, e ela se conclui quando atinge a redução máxima do volume do membro, seja esse volume parcial ou total, tá? Essa redução pode ser parcial ou total. E a fase de manutenção, ela vai iniciar com o fim da fase intensiva, né? E ela visa manter o máximo de tempo essas reduções. Então, a fase intensiva vai visar reduzir bastante o volume do membro e a funcionalidade da paciente, e a fase de manutenção vai tentar manter essa diminuição, né, desse volume para não voltar a aumentar, para esse linfedema não voltar à fase inicial, né? E é isso. E é como a gente primeiro, na verdade, vai avaliar como que tá esse edema, né? Se é grau 1, se é grau 2, se é grau 3. A gente tem alguns recursos para isso, a gente faz perimetria do braço, a gente coloca numa tabela, na verdade, como se fosse um PowerPoint, assim, que a gente coloca lá como que tá o membro, a gente vai avaliar o membro que tem um linfedema com o membro que não tem. E aí a gente vai conseguir classificar entre grau 1, grau 2 e grau 3. E aí a gente vai, dependendo, se for grau 1, pode usar só a braçadeira, e aí a gente vai fazer os exercícios linfomiocinéticos, vai orientar essa paciente sobre o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, o que ela deve evitar, porque pode aumentar o linfedema, como que ela e o que é recomendado para ela fazer, né? Da melhor forma, a gente também pode juntar muito com as terapeutas ocupacionais, nesse caso, pode trabalhar junto com elas, que elas conseguem fazer orientações na casa da paciente, como que é o melhor jeito de fazer, e a gente vai fazer essa outra terapia descongestiva complexa. Elas podem usar essa braçadeira aqui, elas geralmente usam o dia inteiro, só tira para dormir, para tomar banho, que vai auxiliar na drenagem do linfedema, né? Da linfa, na drenagem da linfa e diminuir o linfedema. Se for um grau 2 ou grau 3, geralmente a gente usa essa compressão linfática, que a gente faixa os dedos com essa faixa branca, que é uma faixa que não tem compressão, não tem uma compressão mais baixa, e depois a gente enfaixa com essa outra aqui, que tem uma compressão maior. Então, a gente consegue esticar essa faixa e colocar um pouquinho mais de compressão para auxiliar como é que fala? Para auxiliar a linfa drenar, né? Fazer a drenagem da linfa. Esse aqui, geralmente, elas ficam umas 3 ou 4 horas, até 5 horas, mas começar a sentir formigar, começar a sentir doer para tirar. Então, a gente tem que orientar isso também, para elas não fazerem lesão na pele. Se tiver lesão na pele, também não pode usar, porque vai abafar a lesão. Então, aí pode ser que a lesão piore. Então, tem todo umas orientações, né, que a gente tem que fazer para elas. E aí, além de ter cuidados com a pele, de não pode ficar muito perto de vapor quente, não pode usar tomar banho muito quente, porque isso pode aumentar o inchaço, não pode dormir em cima do braço, porque isso também pode aumentar o linfedema. Então, tem todas as orientações que a gente pode fazer. E, além disso, os exercícios linfomiocinéticos. Então, a gente geralmente faz drenagem linfática, faz essa compressão aqui,
orienta sobre cuidados da pele, que ela vai levar para a vida inteira dela. E aí a gente pode fazer os exercícios linfomiocinéticos, que são alguns exercícios que a gente faz com essa compressão já. Então, a gente pode fazer uns exercícios que aumentem, né, ajudem na drenagem linfática, né, na drenagem dessa linfa, para não causar um linfedema. As restrições de amplitude de movimento. Ela pode ocorrer devido à dor pela síndrome da rede axilar, pode acontecer por alguma alteração escapular, pode acontecer por causa da radioterapia, que deixa o membro, a pele mais rígida, ou faz alguma alteração escapular, alguma alteração na musculatura, né? E aí, também pode ser e aí pode causar isso, né? Pode ser alguma lesão tecidual ou algum linfedema que pode deixar o membro mais pesado e aí, consequentemente, diminuir a funcionalidade e trazer restrição de amplitude de movimento. A fisioterapia tem o intuito de devolver amplitude de movimento para essa paciente, para ela conseguir fazer a atividade de vida diária dela, manter a funcionalidade e manter a qualidade de vida. Aí, a síndrome da rede axilar, ela é uma complicação comum no pós-operatório de pacientes com câncer de mama, e são alguns cordões visíveis e palpáveis na rede axilar. Então, fica aqui um cordãozinho, assim, bem certinho, é que eu não consegui achar uma imagem legal para colocar. Mas ficam uns cordãozinhos, assim, na rede axilar, que vai da região medial do braço aqui até mais ou menos aqui, o cotovelo, ou pode se estender aqui para o antebraço. E ela pode causar limitação do movimento do ombro e do cotovelo, pode causar dor, pode causar uma postura antálgica, pode alterar a sensibilidade também dessa paciente, e pode, consequentemente, se ela tiver alguma postura antálgica, ela pode levar a desequilíbrio muscular, né? Então, a gente, como fisioterapeuta, tem que aumentar a amplitude de movimento e trabalhar nessas alterações que a paciente tiver. Dependendo da sua avaliação, se você avaliar que tem algum desequilíbrio muscular, você vai trabalhar esse desequilíbrio muscular. Se você vê que ela tem uma postura antálgica, você vai trabalhar essa postura antálgica. Então, a gente vai ter o objetivo de melhorar o fluxo linfático, minimizar a dor e aumentar a amplitude de movimento. Aí eu falo um pouco sobre incontinência urinária e disfunção erétil, que a disfunção erétil é causada nos pacientes que fizeram a prostatectomia, né, a retirada da próstata, então eles podem ter essa disfunção erétil, ou então se eles fizeram, e a incontinência urinária, ela pode vir como uma alteração ou nas mulheres, como na cirurgia dos tumores pélvicos, como, por exemplo, a câncer de colo de útero, ou então, se a pessoa fez alguma radioterapia, e aí acabou pegando a musculatura, né, pélvica, e aí nos tumores pélvicos nas mulheres pode aparecer essa incontinência urinária, como também vaginismo, estenose de vagina, pode ter algumas outras disfunções sexuais. No homem pode ter a incontinência urinária por conta da retirada da prostatectomia, né, ou então se o paciente utilizou radioterapia também, pode aparecer incontinência urinária e a disfunção erétil. A incontinência urinária, ela é qualquer perda involuntária de urina e ela pode ser dividida em 3 tipos. Que é a incontinência urinária por esforço, que é quando você faz algum esforço, você tosse, você espirra, você dá risada, ou você, por exemplo, faz um agachamento para pegar alguma coisa e aí tem a perda dessa urina. Ou então, e tem a de urgência, que a urgência é quando você tem aquela vontade extrema de ir no banheiro e você não consegue chegar a tempo, porque antes de você chegar, já escapou um pouquinho. Ou então pode ter a mista, que é as duas juntas, de incontinência, a continência urinária de esforço e a de urgência. Isso pode acarretar diversas alterações psicossociais que vão afetar a qualidade de vida da pessoa, limitar a autonomia dela e reduzir a autoestima. Porque a pessoa vai começar a cheirar xixi, então ela vai ficar com a autoestima mais baixa, ela não vai querer ficar perto de ninguém, porque ela tá cheirando xixi. Ela vai deixar de ter autonomia porque ela não vai mais querer ir para os lugares, porque ela pensa, eu vou ficar cheirando xixi, vai ficar todo mundo prestando atenção em mim, e aí ela vai se sentir constrangida por causa disso. Então, é importante a gente tratar essa continência urinária, tanto por conta de
de melhorar, né, esse assoalho pélvico, força desse assoalho pélvico, também para a pessoa não ficar tão constrangida de ficar com essa questão, né, de diminuir a autoestima e de estar no lugar e estar constrangida por causa disso. A disfunção erétil, ela é quando você não consegue manter uma ereção ou você não consegue nem ter a ereção. Então, quando não consegue ter uma ereção ou manter uma ereção para ter uma relação sexual. E aí isso pode afetar diretamente na qualidade de vida do homem, porque ele vai começar a ficar triste e chateado porque não consegue ter relação com a parceira ou com o parceiro. E aí isso traz, afeta muito a qualidade de vida deles. E além disso, quando é uma ereção que está relacionada à não ativação da circulação sanguínea peniana, por muito tempo pode surgir alguns processos inflamatórios, como a fibrose, e aí, geralmente, essa disfunção erétil, ela é um efeito colateral da hormonoterapia, que a hormonoterapia, ela vai bloquear os hormônios, né, masculinos, no caso. E aí a pessoa acaba tendo essa alteração por conta desse bloqueio hormonal. A fisioterapia na disfunção erétil e na incontinência urinária, a gente pode usar tanto a cinesioterapia, que vai ter o objetivo de fortalecer esse assoalho pélvico e conscientizar esse assoalho pélvico. Então, a pessoa, às vezes, tem a força muscular, mas ela não sabe contrair da forma certa. Então, a gente vai conscientizar esse paciente ou essa paciente para eles conseguirem ter a conscientização corporal, conscientização do assoalho pélvico, conseguir contrair, ter força para contrair, contrair da forma certa. E aí, esses exercícios vão acarretar no ganho de força, na resistência do assoalho pélvico, além de acelerar o processo de cicatrização, se tiver algum tipo de fibrose, alguma coisa, ou alguma cicatriz, vai aumentar, né, esse processo de cicatrização. Pode ser usado também o biofeedback. O biofeedback, ele vai auxiliar, ele é esse aqui. Esse aqui, e ele vai, é esse aqui da direita, com esse cabinho verde. A gente usa ele para, a gente introduz essa parte aqui, bege, ou no ânus, né, no caso dos homens, ou na vagina das mulheres, para eles conseguirem ter o ganho de força muscular, e é muito, assim, didático, porque eles conseguem ver quanto que eles estão contraindo. Então, aqui, geralmente, aparece uma luzinha, a gente fala contrai, eles contraem. Aí, se ele tem uma força pequena, por exemplo, vai aparecer aqui embaixo, vai subir só um pouquinho a luz e desce. Aí, a gente sabe que ele tem pouca força. E aí, é bom para o paciente entender como que ele está contraindo, como que ele tem que contrair, se ele está com muita força, se ele está com pouca força. E a gente consegue ir estimulando ele, falando, sobe, faz um pouquinho mais de força, para a luzinha subir mais até lá em cima, entendeu? Então a gente consegue dar esse estímulo para eles, né? E a gente consegue, e é bem legal, assim, a gente consegue ver, eles conseguem ver quanto que eles estão contraindo e a gente consegue estimular para eles contraírem melhor e com mais força, né? E a eletroestimulação, ela é estimulação elétrica, né, com esses dispositivos cutâneos e endonais. Então, é esse aqui da esquerda, com esses eletrodos cinzas, e aí pode ser introduzido no homem no ânus e na mulher na vagina. E aí, essa eletroestimulação pode ser colocado tanto via retal ou via vaginal, ou então pode ser colocado na pele, na região do períneo, que vai aumentar a resistência esficteriana e vai reduzir a contração detrusora, né, do detrusor, que vai estimular o nervo pudendo e o nervo pélvico para esse paciente melhorar da incontinência urinária, melhorar da disfunção erétil. Então, é muito bom que vai produzir um estímulo sensório que vai seguir pelo nervo pudendo e vai inativar a atividade do detrusor nos homens. Então, ele pode ser usado tanto para disfunção erétil quanto para incontinência urinária. E eles podem ser associados com a cinesioterapia. Então, tanto esse aqui quanto esse aqui podem ser auxiliados, usados junto com a cinesioterapia. E se for
utilizado junto, os resultados, né, vão ser melhores. Agora, a fisioterapia nos tumores oncohematológicos. A quimioterapia, a rádio e o transplante de medula óssea, eles podem deixar algumas limitações, como dor persistente nos ossos, retrações e aderências de cicatrizes, encurtamento muscular, alterações respiratórias, falta de controle motor, além de trazer fadiga oncológica, todos aqueles, né, sintomas, alterações que a gente já falou. A fisioterapia, ela vai visar melhorar esses aspectos, ou até mesmo prevenir para isso não acontecer, ou então prevenir para que eles sejam, ou então amenizados, né? Não prevenir, mas prevenir para que não aconteça e amenizar. Então, vai melhorar a fadiga oncológica, vai fazer com que esse paciente seja, tenha uma melhor aderência ao tratamento, desculpa, para que esse paciente consiga ter uma melhor aderência ao tratamento, além de diminuir a chance de recidiva. Então, a fisioterapia vai conseguir trabalhar todas essas alterações, além da fadiga oncológica, melhorar o tratamento desse paciente para ele aderir melhor e diminuir a chance de recidiva, principalmente quinta MO. Então, né, vai melhorar, fazer o paciente aderir melhor ao tratamento. Isso é muito importante. Aí, a importância, falar um pouco sobre a importância da terapia oncológica, que tem uma grande importância na vida dos pacientes, porque ela vai melhorar a capacidade funcional, auxiliar no controle da dor, orientar sobre a melhor forma de executar algum exercício, alguma atividade física, algum movimento, vai diminuir os efeitos colaterais do câncer e do tratamento, para levar a uma melhor qualidade de vida, além de melhorar a função psicossocial, a melhora da fadiga oncológica, da qualidade do sono, da função cardiopulmonar, bem também como reduzir o tempo de permanência no hospital, diminuir a chance de recidiva e diminuir a chance de morte em sobreviventes do câncer. E a alteração da fisioterapia integrada ao tratamento oncológico, ela pode colaborar para a retomada da autoestima, e as possibilidades funcionais que esse paciente pode ter, para conceder mais autonomia, proporcionar uma melhor qualidade de vida e reintegrar o indivíduo à sociedade, para ele conseguir fazer as atividades que ele já fazia antes, para ele conseguir voltar a trabalhar, para ele conseguir voltar a interagir com a família, né, e ter uma vida mais próxima ao normal do que ele tinha antes. Aqui são as referências que eu utilizei. E eu queria agradecer pelo convite que a Liga me fez para estar aqui, né, dando essa palestra. Quero agradecer pela atenção de vocês, por estarem aqui, ouvindo o que eu tenho para falar, né, e dando um tempinho de vocês para estar aqui. E qualquer dúvida, pode mandar e-mail para mim, meu e-mail está aí. Ou então, se quiser, pode falar comigo nas redes sociais também, esse é meu Instagram. E qualquer dúvida, estou à disposição. Bom, muito obrigada. Até mais.